Eu entendo que, né, gente, aqui, dia dos professores e tudo, eu entendo que eu reúno características que eu tô pisando em ovos para falar, vamos lá. Você é professora, você vai poder me ajudar. O professor, existe um estereótipo para o professor, né? E eu sou o antagonismo desse estereótipo. Eu acho que isso já deixa meio que claro, assim. Eu reúno quase todas as características que eles odeiam. E sempre foi assim. E eu sofri muito na mão deles, principalmente das professoras. Mas muito, muito. Eu ouvi coisas assim que eu não desejo para ninguém. Se eu tô aqui hoje tendo a oportunidade de ser homenageada por vocês, eu me sinto homenageada estando aqui, vocês me escolheram no Dia dos Professores. Hoje eu sou a professora que teve, tirando o Pasquale e o Sérgio Nogueira, que é o do Soletrando, e o Pasquale, vocês sabem quem é. Sim. Eu sou a professora com mais alcance midiático nas mídias tradicionais. A que mais saiu em jornal, em revista, em programa de TV sou eu. E vou te dizer, é triste até a gente perceber, não que a gente não quisesse que você estivesse aqui, mas é triste até a gente perceber que, assim, não tem professoras, não é um catálogo, entende? Tipo assim, se você vai falar assim, pô, dia do médico, vamos trazer um médico, você vai pensar em médicos famosos. Entende o que eu quero dizer? Sim. Tipo assim, você não tem professores na mídia, você não tem professores que façam tanta... Tem o Karnal, o Mário Sérgio. Mas aí eles vão para um lado mais filosófico, né? Aquela coisa mais... Mas eu digo assim, esse trabalho que você fez, eu vejo com uma importância gigante. Porque assim, ainda que a pessoa discorde de você, do teu jeito, do que você acredita, ainda que ela discorde, onde ela tá discordando? Para 10 pessoas embaixo da árvore? Onde ela tá para discordar? Cadê essa pessoa gerando conteúdo? Cadê essa pessoa dando aulão? Cadê essa pessoa mostrando entendi. Dando Nossa, importância pra profissão? Entende? Porque assim, você pode ter um médico A e um médico B que discordem da maneira como agir, mas você sabe o nome dos dois, né? Sim. Que professor você sabe o nome? A gente tem tanto professor no Brasil. Cadê esses Instagram? Cadê essas pessoas fazendo vídeo? Mas é que ninguém quer ouvir o que elas falam. Ninguém quer ouvir o que elas falam. Elas são muito chatas. Desculpa aí. Elas são um porre. É uma punheta intelectual que ninguém aguenta. É uma masturbação intelectual. É um conhecimento que só serve para elas. Só serve para academia. O que elas vão fazer com esse conhecimento? Eu sou criticada porque eu ensino regra de português. Eles me chamam de... Eles falam que eu sou burra, que eu não ensino o aluno a pensar, que eu só quero saber de ensinar a gramática. Enquanto isso, eles estão nas faculdades desconstruindo a gramática, falando que, sei lá, futuro hospital. Futuro não é adjetivo porque o hospital ainda não existe. Se o hospital não existe, futuro não é adjetivo porque não pode existir um adjetivo do que não existe. Cara, eu tenho que fumar maconha para entender isso aí. E qual que é a aplicabilidade da desconstrução da gramática que eles fazem? O que eu faço pode ser midiático, eu posso usar recursos mnemônicos bobos como funk, axé, sertanejo, caramba quatro. Mas eu faço com que as pessoas aprendam as regras da nossa língua. Eles falam que eu promovo o preconceito linguístico. Eu ouço isso demais. Ela só promove o preconceito linguístico. Não, sou eu quem eleva o nível da educação das pessoas que me ouvem. Por quê? Ninguém consegue um emprego falando menos, falando seja, falando esteja, para mim fazer. Emprego, pelo menos. Não consegue. E você pode ser meu coração até bate mais forte. Você pode ser o profissional que for super qualificado na sua área, um excelente vendedor, que na hora em que você abrir a boca e falar menos, você será julgado como uma pessoa menor. Sim. Esse é o mundo, esse é o jogo do mundo, e o meu papel é fazer com que as pessoas ascendam socialmente por meio da linguagem, por meio da gramática normativa da língua portuguesa. Então, respondendo ao que você falou, por que eu tenho holofotes sobre mim? Porque eu faço a diferença, enquanto esses professores estão numa punheta intelectual na faculdade. Eu vou te contar uma coisa. Eu queria fazer letras quando eu entrei pra faculdade. Eu não tive grana, então eu fui fazer o que era público. E aí, por isso, eu fiz pedagogia. Mas eu cheguei a começar letras e tive que abandonar, porque eu não consegui pagar. Então, depois que eu terminei pedagogia, e aí já estava trabalhando, eu falei, bom, então agora eu vou fazer a pós numa área que eu goste, e fui
pra área da linguística. E aí, ok. E tava lá, e aí eu abandonei o curso, porque eu tive uma discussão com uma professora que ela estava defendendo que, assim, o discurso dela era: quando você está num lugar onde as pessoas dizem 3 pastel, você também fala 3 pastel. Que absurdo. Aí eu falei pra ela assim, falei, olha, eu não vou sair por aí corrigindo as pessoas no lugar onde elas estão. Mas, se eu estiver lá, eu vou falar 3 pastéis. Eu não preciso corrigi-la, mas eu vou dizer 3 pastéis. Não, porque você fazendo isso, você está... Aí é aquela coisa do preconceito linguístico. Ok. Aí eu falei, professora, olha só, a gente tinha em casa, a minha mãe, há muitos anos, ela falava, ou pra mim fazer, pra mim comer, pra mim pegar. E de tanto eu e a minha irmã ficarmos enchendo o saco dela, que a gente enchia o saco dela, ela aprendeu e parou de falar. Hoje ela fala pra eu fazer, pra mim pegar, pra eu comer. E aí a professora falou pra mim assim, vocês estão erradas. Porque você deveria respeitar a sua mãe, a maneira como ela fala, blá, 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 blá. Aí eu falei, professora, sabe qual é a diferença entre minha mãe e a sua? Porque ela falou, se fosse a minha mãe, eu jamais corrigiria. Eu falei, sabe qual é a diferença entre minha mãe e a sua? É que se minha mãe prestar um concurso público, ela passa. Yes! E aí virou aquele... Eu abandonei o curso. Mas a questão que eu digo sobre isso é que, assim, a rua já ensina o jeito errado. A internet, a gente já fala brincando os plural na internet. A gente já brinca na internet. O problema é, a hora que a pessoa vai assinar um empréstimo, a hora que a pessoa vai fazer um contrato sério, a hora que ela precisa entender uma lei, não é dessa forma. Cadê esses profissionais nessa hora? E aí é a hora que a pessoa assina um contrato que ela não entende, ela lê, mas ela não entende. É a hora que ela é passada pra trás. É a hora que o aposentado aparece na TV denunciando porque conseguiram tirar 70% do que ele recebe numa lojinha que ele entrou lá na rua dele. Porque a pessoa não consegue. Então, assim, o que tá faltando se não ensinar essas pessoas o correto? E depois ela usa onde ela quiser aplicar ou não. Aí vai dela. Mas ela ser detentora do saber. Aqui convém usar, eu uso. Aqui não convém, eu não uso. Eu, às vezes, gravo story brincando e a gente fala, tô aqui com as amigas. Tá tudo bem, a gente fala. Tem uma profissão que tem passe livre pra ensinar, pra corrigir. Olha, é o professor, não? Eu li uma vez uma entrevista que fizeram com o Bechara, né, gramático, sobre o preconceito linguístico. A gente tem aqui, eu não gosto de falar o nome dele, porque vão falar que eu tô caçando briga e tal, caçando, né? Mineiro fala caçando. Há um cara, professor daqui de São Paulo, que defende que existe preconceito linguístico, que tem livros, que escreveu livros sobre o preconceito linguístico e tal. Eu fui obrigada a ler os livros desse cara na faculdade, blá, blá, blá. Quem faz letras aí já identificou quem é. E ele foi questionado, o Evanildo Bechara, sobre as teorias desse cara. E o Evanildo Bechara falou uma coisa muito certa. Se a escola se eximir da obrigação dela de apresentar para as pessoas a norma culta e mostrar que a norma culta tem o papel que a gente sabe que ela tem, quem vai fazer isso? Se começar o que esse povo do preconceito linguístico prega, porque o que eles pregam? Que não existe certo e errado. Existe inadequado e adequado. E aí sai lá aquele... Formal e informal. Aí, não sei se vocês viram, saiu no Jornal Nacional, um livro para ensino de jovens e adultos, que tava lá, nós pega o peixe. Aí perguntava, é correto falar assim? Sim, você pode falar assim, é correto, mas você pode ser vítima de preconceito linguístico. Como se a pessoa que fala corretamente fosse a errada, a ruim da história, a vilã da história. Quando, na verdade, o vilão é o quê? É a diferença, é a desigualdade que a gente tem educacional. Sim. Então, eu não posso baixar o meu modo de falar, eu não posso começar a aceitar tudo. É um bom mocismo, né? Sim. Eu não posso começar a aceitar tudo para que o outro não se sinta constrangido. O outro precisa se sentir constrangido para que ele vá atrás do conhecimento. Porque senão é o que você falou. Um passa, outro não passa. Mas precisa se sentir constrangido? Constrangido no sentido não ruim da palavra. Não é para ninguém humilhar ninguém. Né? Eu não estou falando aqui de humilhação, mas eu falo a respeito de um constrangimento do seguinte sentido... Do brio, né? Isso, do brio. Muito obrigada.
É necessário que a gente faça com que as pessoas queiram. E é interessante, assim, como que não se valoriza, né, o português, o estudo na nossa sociedade. A questão do dialeto não binário. A França proibiu. O ministro da Educação Nacional francesa proibiu o dialeto não binário nas faculdades, nos órgãos públicos, nas escolas. Enquanto isso, a Globo agora anunciou que vai ter uma novela com dialeto não binário. Se isso não é desvalorizar o português, eu não sei mais o que é. Então, de um lado, a turma do preconceito linguístico, do outro, a turma da ideologia de gênero, e no meio, a língua portuguesa cada vez mais execrada pelas pessoas. Uhum. Mas por que você é contra colocar a linguagem não binária nas instituições, ou nas novelas, ou nas escolas, ou no vocabulário? Pelo seguinte, o dialeto não binário, ele se coloca como algo que inclui as pessoas, né? Que é para incluir os não binários. Os não binários não correspondem nem a 2% da nossa sociedade. Beleza. Já começa aí. Só que, na verdade, ele não inclui as pessoas. Ele exclui os cegos, que fazem leitura por meio de softwares. Ou seja, impõe-se um novo modo de falar a uma pessoa que já tem dificuldades linguísticas, né? Você precisa de um software. Se você pensar, por exemplo, nos surdos que fazem leitura labial, você vai impor a essas pessoas uma nova compreensão, né? Uma adaptação. E ele exclui também os disléxicos, na medida em que os disléxicos têm dificuldades, você sabe muito mais do que eu sobre isso, pedagogia, eles têm dificuldades severas com as trocas de letras e tal. Aí você vai lá e impõe mais uma mudança para essas pessoas. Então, 3 grupos que já têm dificuldades severas no que diz respeito à linguagem vão sofrer com o dialeto não binário. Mas você não acha que se a gente explicar para os cegos, ou para os surdos, ou para os disléxicos o porquê dessa mudança, eles não vão entender? Não, eles podem até entender. Isso aí é de foro íntimo. O que eu discordo é da imposição do dialeto não binário nos órgãos, nas escolas, nas faculdades. As faculdades hoje, você é mais nova, você deve ter vários amigos na faculdade ainda, não sei. Uhum. Você pode perguntar para eles. Eu recebo no meu Instagram todos os dias, sem exceção. Todos os dias no direct. Professora, a minha professora lá da faculdade manda e-mails, escreve no quadro, boa noite a todos. Eu não consigo achar isso normal. Uhum. Minha filha acontece isso com ela. Tá na faculdade dela? Uhum. Mas você já tem filha na faculdade? Ah, já, porque você foi cedo. Eu tô olhando pra ela, é uma moça, gente. Tem 21, obrigada, tem 21, minha filha. Tá se formando em psicologia. Eu ia falar pedagogia. Psicologia. É gata. Tô boba. Ela tá chocada. Tô chocada. Eu até perdi a fala. Mas enfim. Eu tô perguntando. Os alunos mandando... Isso, pra você. Isso. Eu tô uma coisa. De um lugar leigo e não, ok. Tentando propagar você tá tentando entender. A imposição. Vamos lá. Uma coisa é o não binário. O que é o não binário? É a pessoa que não se identifica nem com o masculino nem com o feminino, né? Com gênero e tal. Exato. É ok eles criarem essa linguagem e ela permanecer como que ela é. Um dialeto. Dialeto é o quê? É uma linguagem que fica ali à margem da sociedade. Mais nichada. Nichada, isso. Tudo bem, que fique por lá. Agora... Nós temos vários dialetos, né? Nós temos vários dialetos em grupos, assim. Se você pegar a conversa de certos grupos, você não vai entender. E é normal, né? Do pessoal, do rap, exatamente. Fora o regionalismo também, que é outra forma de falar e tal. Mas, enfim, qual que é o problema nisso tudo? Eu participei de uma discussão, e foi a primeira e última. Eu até fui convidada a uma discussão pública sobre o assunto por um vereador. Eu falei com ele, eu tenho um compromisso, eu vou entrar, eu vou dar os argumentos e eu vou sair. Só que aí, né, a curiosidade matou o gato, né? Eu quis ficar só para ouvir o que eles iam falar.
Os argumentos deles giram em torno do seguinte, que eles querem, esses professores militantes. Quem defende o dialeto não binário? Professor militante, não binário e simpatizante de causa LGBTQIA+. Não, minto. Vou falar de novo. Professor universitário defensor de... Professor universitário defensor de ideologia de gênero, militantes de ideologia de gênero e o não binário. Acabou. Tá. Perdi. Onde que eu tava? Já esqueci. Do debate. O debate. Obrigada. E aí eu estava num debate, nele havia professores defensores do dialeto não binário. Gente, a argumentação que eles têm é a de que o menino na escola, o não binário, ele precisa se sentir representado. E que o dialeto não binário precisa ser abordado na escola. Tá. É bonito o argumento. Você olha e fala assim, cara, legal e tal, nananã, né? Olhando de fora, numa visão mais humanística da coisa. O problema é que começa assim. Entendeu? Se ficasse ali, olha, existe aqui o dialeto não binário. Acabou. Mas não vai ficar assim. Da mesma forma como o preconceito linguístico não ficou. Eu dei aula em colégio por 2 anos, foi uma experiência terrível para mim, e eu era punida e me enchiam a paciência toda vez que eu falava que nós vai, por exemplo, estava errado. Eu tinha que falar adequado ou inadequado, por causa do preconceito linguístico. Entendi. Então, o que ocorre? A gente que vive a prática, que viveu a prática, que sabe como que as coisas vão se infiltrando nas escolas e nas faculdades, a gente sabe que primeiro há esse discurso do bom mocismo, do dialeto não binário, e que aí ele entra. E no que ele entra, ele toma conta. E eu sou uma conservadora da linguagem. Eu quero conservar o que a gente tem de bom. E o que a gente tem de bom? Esse patrimônio que é a língua portuguesa. E se você olhar também, o dialeto não binário, ele é completamente arbitrário e impositivo. Primeiro começou terminando com X. Aí eles viram que o X não dava certo para compreensão aí, por exemplo, todex e tal, que ficou muito difícil. Aí passou para todes e tal, para a letra E. Mas de onde que eles tiraram isso? É muito arbitrário. Por que a letra E? Tem sabe? a letra U também, se eu não me engano. Mas é engraçado como só funciona quando o discurso quer, né? Porque aí o E seria o neutro. Mas quando a gente diz presidente, aí você tem que dizer presidentar, porque senão ofende. Olha que loucura. Mas aí você decide, querido. Aí, então, Olha, atrapalha. Não é neutro, então o presidente é neutro. Exato, eles Não se era neutro contradizem. antes? Exato. Atrapalha. O ministro da Educação Nacional francesa falou. Atrapalha a interpretação do texto. Atrapalha a comunicação. Desvaloriza a língua. Gente, Machado de Assis, coitado, ainda bem que já morreu. Outra coisa, a academia... Aqui a gente tem a Academia Brasileira de Letras, né? Na França, eles têm l'Académie Française. E l'Académie Française falou que a língua francesa está a ponto de morrer por conta do dialeto não binário. Se ele fosse, né, antes de o ministro se pronunciar, eles falaram que era um absurdo. E eles chamaram de, abre aspas, aberração linguística. Ou aberração inclusiva, fecha aspas, um dos dois. Entendi. Que linguisticamente era uma aberração inclusiva que de inclusiva nada tinha, né? Basicamente a ideia é essa. Pra mim, olha, é um bom mocismo E não dá pra chamar que não a leva a França- lugar nenhum. Não dá pra chamar a França de intransigente, porque é um dos países mais flexíveis em qualquer setor humano que você possa pensar, né? E outra de coisa, imigrantes, de a tudo. gente vê aí as empresas, né? Uma sandália de todes, suco tal, o suco de todes. Ô, gente, a empresa, ela é pauta progressista. A empresa quer o quê? Ela quer mostrar que ela é boazinha, que ela é legal. Mas a empresa mesmo não tá nem aí para isso. O que eu sou contra? Eu sou contra o patrulhamento vocabular. Porque daqui a pouco tudo vai ofender. Daqui a pouco a gente não vai poder falar nada. Que é o caso, por exemplo, da cartilha antirracista. Desde quando uma pessoa fala a coisa está preta, tem a ver com preto com negro? Preto é a antítese de branco.
Então, o que eu quero dizer quando a coisa está preta? Quando eu digo a coisa está preta, eu quero dizer que eu não estou enxergando clareza, que eu não vejo luz, que eu não vejo solução, que não há transparência naquilo. A mesma coisa do verbo denegrir. Denegrir vem do latim denigrare, que significa manchar. Então, se eu digo que eu estou denegrindo a imagem de alguém, eu não estou fazendo com que a imagem dessa pessoa se pareça com o negro. Eu estou dizendo que aquela imagem que era translúcida, branca, clara. E por que claro? Ai, porque tem alguma coisa a ver com etnia negra ou branca? Não, é porque o claro se enxerga. Tá claro? Acendeu a luz, ficou claro. É antítese, preto, branco, claro, escuro, dia, noite. Então, quando eu digo que a imagem de alguém foi denegrida, eu só quero dizer que existe o que nessa imagem? Mancha. E ponto final. E a gente está caminhando para um patrulhamento linguístico, ideológico, que ele chega a ser burro, infelizmente. E onde que isso atinge o meu coração? Porque eu vejo as pessoas deixando de usar palavras. Parece que nós estamos na Idade Média, do Index Prohibitorum, quando havia aquela lista de livros que que as pessoas não podiam ler. Eu acho muito triste. Porque é burro. Se fosse uma coisa pro bem, né? Vamos incluir as pessoas. E se fosse uma coisa inteligente, vá lá. Mas é uma burrice que eu, na condição de professora, me sinto na obrigação de mostrar para todo mundo. Que, por exemplo, o Black Friday. O diretor, o CEO do Boticário, no ano passado, retrasado, não sei, ele proibiu. Falou, não, aqui no Boticário não vai ter Black Friday, não. E aí ele foi questionado. Mas a gente não sabe exatamente a origem da expressão Black Friday. Ele não. Mesmo que não se saiba da origem, nós do Boticário não vamos usar, porque pode ser que alguém se sinta incomodado. Peraí, então eu me sinto incomodado com a palavra tal e ninguém mais vai usar? Black Friday não tem nada a ver com negro. Não faz sentido que tenha a ver com negro. Black Friday, de todas as teorias que há para essa expressão, a melhor é a seguinte, a mais aceita. Era uma época em que os comerciantes saíam do vermelho e entravam no preto. Vermelho, por quê? Porque estava no vermelho, não pagava as contas. Preto, porque as contas ficavam em dia. Black Friday, vamos ficar com as contas em dia. O que isso tem a ver com o negro? Então, a burrice me incomoda. Basicamente é isso. Uhum. Mas por que ir com tanto afinco contra essas causas das minorias, sendo que tem outras pautas mais relevantes? Por que colocar essa agressividade contra essas mudanças? A minha ou a deles? A sua. A minha, ela é... Número 1, porque eu sou professora de português. Certo. E a língua é um patrimônio. Número 2, porque a minha visão de mundo é conservadora, ao contrário da deles. E número 3, porque primeiro eles dominam o que a gente fala, depois o que a gente pensa e depois o que a gente faz. E eu tenho muito medo de que todos nós percamos a nossa liberdade. Entendi. Eles quem, você disse? Eles, as pessoas que são a favor desse politicamente correto. As pessoas que pregam um bom mocismo muito grande, que no fim, no meu modo de ver as coisas, apenas tem como objetivo, não todos os envolvidos, é óbvio, mas quem manda mesmo nisso, tem como objetivo usar as pessoas como marionetes. Entendi. Eu acredito na boa intenção da grande parte das pessoas. O que me preocupa é que não estejam, de repente, enxergando o que por trás dessa boa intenção acontece, sabe? Eu acredito que muita gente que ouve... Claro. Poxa, isso é inclusivo, isso é pelas pessoas que... Eu acredito que essas pessoas pensam assim, poxa, então vamos lá, então vamos fazer e tal. Mas é porque não é tão simples assim, né? Existe um pós, existe um crescente depois, como já aconteceu com outras coisas que você estava falando, né? Exatamente. Eu venho de uma época em que o certo era certo e o errado era errado. Em que as pessoas aprendiam mais, você também. A educação na nossa época era muito melhor do que é hoje, em termos de dentro de sala de aula. Você me fez lembrar um vídeo que eu vi na internet agora. Caramba! Eu não sei se você já viu, eu não sei de onde é esse vídeo, mas é uma sketch que a professora em sala de aula corrige o aluno. Ela... Ah, meu Deus, que maravilhoso que eu lembrei disso agora. Ela tá dando aula e aí ela bota na lousa 2 mais 2...
E aí o aluno bota 22, né? E aí ela fala, não, tá errado, é 4. E ela corrige a prova. Aí vem os pais e brigam, porque ela botou que tava errado, e que era 4. E aí ela tem uma discussão ali com os pais, ela é chamada pela diretora, a diretora come o rabo dela, porque ela tá achando, quando a diretora chama, ela vai, tipo assim, ok, agora essa diretora vai explicar pros pais que não, que é 4, que eu não posso aceitar ele botar 22. E aí... E a sketch vai crescendo, é sketch, né? E aí vai crescendo, aí mídia, e não sei o quê, e a professora é demitida, e não sei o quê, e mostra ela cantando as coisas dela e indo embora, e aquela coisa, e aí, babá, eu sei que chamam ela na escola, porque a escola quer demitir ela com a mídia lá, pra mostrar, olha, nós estamos nos livrando dessa maluca que disse que não pode 2 mais 2 ser 22, sabe? Aí eles estão lá, e daí eles na frente de todo mundo, tá a mídia lá, Uma completa câmeras, assim. Mas eu quero esse vídeo, Aí gente. ela fala, aí o cara fala pra ela assim, olha, mas fique tranquila, nós vamos acertar tudo com você não vai sair no prejuízo de forma alguma. A gente tem aqui os dias que você trabalhou, não sei o que, que dá 2 e o não sei o que, que dá 2, então a gente tá te pagando aqui 4. Daí ela fala, não, você tem que me pagar 22. Aí acaba a sketch nisso, tipo assim, ué, você não disse que 2 mais 2 era 22, então agora você me paga 22. E aí a sketch termina. Gente, me manda isso. É maravilhoso. Manda pra Que ela. bom que eu lembrei disso agora. Eu amo esse sketch. E aí acaba nisso. A hora que o cara, dá pra ver na cabeça dela a ideia, ela fala, não, você tem que me pagar 22. E aí... É uma inversão completa de valores. É muito triste, muito triste. E eu me sinto muito sozinha, é o que você falou. Na luta? Muito. As pessoas que acabam me apoiando não são professores. São jornalistas de direita, pessoas que têm visibilidade, pessoas da direita. É isso. Agora, professor, eu não me lembro de nenhum professor que esteja me ajudando nisso, não. Meu nome está aí em projeto de lei contra o dialeto não binário. É complicado até para postar as coisas no Instagram. Sim. Porque eles vão lá e denunciam a conta e não sei o que e tal. Você comentou que seu nome está em projeto de lei contra dialeto não binário. Tem algum outro projeto de lei que seu nome esteja, por exemplo, a favor de mais acessibilidade na educação? Não. De Não, outros pelo amor temas? de Deus, você não me arruma mais luta, não, que eu já não tô dando conta dessa. Entendi. Se você soubesse o que não existe de vereador, de deputado, me pedindo vídeo, me pedindo... as pessoas me pedindo entrevista por causa disso, eu não dou conta de mais um, não. E eu tô focada, firme nesse. Entendi. De outras pautas ainda não. Não. Aí ou a gente tem que vencer ou se dá por vencido, né? E eu não tô enxergando ainda... a situação tá preta ainda. Eu não tô enxergando muito ainda o que vai ocorrer. Porque, olha, eles já se infiltraram, eles já estão nas faculdades, e aí eles convencem os alunos de que é lindo falar assim, e de que é legal, e que é bacana, e que é humano. Eles já estão nas escolas com alunos escrevendo bem-vindes. Já estão nas empresas que precisam do bom mocismo e tal, da lacração. E agora eles estarão em uma novela da Globo. O meu sentimento em relação a isso é só tristeza. Entendi. Mas na novela da Globo vai ser com todos os personagens? Não, com o personagem. Quer dizer, minto. Não tenho nem ideia, Você né? não sabe, O que foi anunciado é que eles vão usar. Entendi. Obviamente vai ter um contexto para se utilizar, né? Na trama não pode ser um dialeto? Aí tudo bem, aí ainda vai, né? Mas ainda assim é uma coisa que a gente não queria que ocorresse, porque a gente não sabe o tamanho da influência disso, né? Então, se for... Enfim, eu acho que não adianta falar agora, porque vai ser tudo... Tem que esperar. Conjectura. Vamos ver o que eles vão fazer. É porque a gente vê comentando muito sobre o dialeto não binário ser exclusivo com pessoas com deficiência, com necessidades especiais, mas não vê um discurso que pregue mais acessibilidade e inclusão nas escolas, entendeu? Pois é, por que essas pessoas não utilizam toda a força que elas utilizam para falar de dialeto não binário para criar projetos para o surdo, pro cego, Exato, pro isso que eu tô te autista? falando. Então. Por quê? Porque
pautas de ideologia de gênero, elas dão mais visibilidade, elas geram mais lacração. Basicamente é isso. Entendi. A pauta que defende o surdo, você não vê ninguém aí, vamos lá, e tá, você não vê. Ó, só pra... A gente não vai passar aqui, porque é longo o vídeo, mas só pra galera identificar a imagem quando procurar, ó, como foi procurado, ó, vídeo 2+2, professora demitida. É esse aí. Eu já vou até tirar uma foto aqui. E aí, pra galera que ficou curiosa, assistam depois, porque é muito bom. Não, esse bobear, ó, eu até ó lá, ó, posto 2+2, no meu... 22, tá vendo, ó? Que eu falei que acontece, que aí ela corrige, blá, blá, blá. Enfim, é isso aí. Aí Muito depois legal. você... Tem 10 minutinhos o vídeo, mas aí depois fica fácil pra galera achar. Sobre preconceito linguístico, você acha que não tem? Que Claro não que existe? existe. Tanto existe que é o que eu falei, que se você for um excelente vendedor e falar menos, ninguém vai te olhar com bons olhos. Só que a solução não é fazer com que todo mundo veja bem quem fala menos. A solução é nivelar por cima e fazer com que ninguém mais fale menos. É que tem uma coisa que é a tal da, que eu lembro de ter aprendido na faculdade, que é a tal da curvatura da vara. Só que quando eles falam da curvatura da vara, que é você, tipo, você flexiona para buscar quem tá embaixo. Mas a ideia é que essa vara busque e volte. O que se propõe hoje é o contrário. É que a curvatura da vara leve para baixo quem tava em cima. Então, assim, vamos todo mundo emburrecer. Eu vi uma frase outro dia muito boa que falava assim, a gente achava que um dia as máquinas seriam mais inteligentes que o homem, porque as máquinas evoluiriam, e não que a gente ia emburrecer todo mundo. Exato. Né? Porque agora tá muito fácil a máquina ser mais inteligente que a gente, então a gente tá emburrecendo o ser humano. Exatamente. Aí tá muito fácil. Mas eu sempre defendi isso, assim, com os alunos, que a gente precisa oferecer o melhor, porque lá fora já vai estragar o bastante, sabe? Mas o papel da escola é oferecer o melhor, até por uma... Assim, a hora que as leis começarem a ser feitas no dialeto da rua, aí beleza, aí para de ensinar, porque dane-se, aí todo mundo vai entender. Aí acabou. A partir do momento que você liga na TV Senado e você demora 15 minutos pra ler o que eles estão votando e entender se você tá torcendo contra ou a favor, porque a frase formulada é tão confusa em si que você não sabe nem pra que você tá torcendo. Olha, calma. O que é que eu quero? Você é a favor que não tenha mais o quê da continuidade? Aí você fala, pera, calma. E tem uma coisa interessante, muito interessante a se falar aqui. É o seguinte. Quando a gente nivela uma língua por baixo, que é o que está ocorrendo com o dialeto não binário, com excesso de cuidado, falando que tudo é preconceito linguístico, a gente tira do ser humano a capacidade de compreender textos mais complexos. E é exatamente a capacidade de elaborar uma compreensão de textos mais complexos que vai fazer com que a pessoa consiga pensar e raciocinar de forma mais sofisticada. Então, como alguém vai ler Machado de Assis, Dostoiévski, Sócrates, sei lá, qualquer um desses, se essa pessoa não teve acesso a uma gramática de qualidade? E quando a gente autoriza que se utilize o dialeto não binário da forma como eles querem, né, impondo o dialeto não binário, quando a gente autoriza, quando a gente dá a chancela aí de que tudo é preconceito linguístico e que então falar menos pode, porque senão é falta de respeito e falta de consideração com a pessoa, quando a gente aceita isso tudo, a gente está normalizando aquilo que é ruim. A gente está normalizando a falta de qualidade, a gente está normalizando a pobreza intelectual. E, na minha opinião, é muito mais preconceito isso. É você deixar o pobre ser para sempre pobre. Porque ao invés de você cobrar dele que ele melhore, você aceita que ele seja assim. E a partir do momento que você aceita que ele seja assim, você vai continuar dando mais oportunidade para quem fala corretamente, porque aí vão ser os salários mais altos e os cargos mais altos. Então, para mim, esse é o verdadeiro preconceito. É você, pra mim também. Você não insistir para que aquela pessoa aprenda. É quase que... Pra mim, é quase que tipo assim, você é café com leite. Você não precisa aprender, não. Pode falar do jeitinho que você quiser aí, tá, querido? Enquanto a gente vai vivendo em sociedade aqui,
Pra quem realmente importa. Pra mim, esse é o verdadeiro preconceito. Exato. E esses professores aí que defendem isso estão aí, ó, tudo com pós-doutorado. Eu nunca vi gente que gosta tanto de fazer doutorado, mestrado, curso não sei onde, nananana. Pergunte pra eles se eles abrem mão aí do português correto. Não abrem. Uma hipocrisia.